Tati! Oi, gente! Boa noite, tudo bem com vocês? Pois é, a noite está lindíssima e quente, o que é bom. E hoje nós iremos falar sobre mulher, poder, política e muito mais. Mas antes de mais nada, curtam as nossas redes sociais, dê aquela força para o canal, porque Fala aí, Tati, a voz preta da educação, de forma descontraída, mas cheia de conhecimento. Então, solta o som, DJ, porque a gente tem que acreditar, porque desde cedo a mãe da gente fala para a gente: olha só, filho, a gente tem que ser o melhor, já dizia o nosso querido Mano Brown. Então vamos nessa, gente. Ela é socióloga, escritora, deputada estadual, amiga do Fala aí, Tati. Então recebam, assim como eu, a maior honra de estar aqui conosco. Essa mulher preta, essa mulher que luta, essa mulher que faz a diferença na vida das pessoas que a cercam. Assim ela fez na minha, vai fazer na sua. Então vem para cá, Najara Costa, a minha eleita. Boa noite, Tati. Uma honra estar aqui. Obrigada. A honra é toda nossa. E aí eu vou ter que falar uma coisa, gente. Olha, escritora, socióloga, doutorando, porque essa preta está logo em breve, acho que já está terminando, está no finalzinho do doutorado aí. Além de tudo, finalzinho, além de tudo, dentro da política, na luta por todas as pessoas que são a maioria, mas são tratadas como minoria, e essa mulher faz tudo isso, e ela deixou para a gente um tempinho na agenda dela, que é uma agenda grandiosa, mas ela veio prestigiar o Fala aí, Tati, porque ela sabe o quanto é importante ações afirmativas para o nosso povo. Muito obrigada, Najara. De novo, muito obrigada. Obrigada. Muito axé nessa sexta-feira aí. Pois é, muito axé. É isso aí. Najara, quem nasceu primeiro? A socióloga, a escritora ou a deputada? A socióloga. Eu já sou socióloga há bastante tempo. Quase 20 anos, hein? Top. Quase 20 anos. E, enfim, fiz sociologia na Universidade Federal Fluminense. Sou cria da periferia de Taboão da Serra, do fundão de Taboão, nascida e criada aqui na periferia da cidade. E você tocou aí em Racionais, acho que quem é da década de 90 ali, quem viveu essa adolescência na década de 90, o que a gente viveu aí nas periferias, acho que Racionais dava muito esse tom, né, de luta, né, daquilo que expressa a nossa realidade nas periferias, e coisas que a gente não entende muito, depois a gente vai ligando os pontos, em estudo também, né, eu sempre soube que tinha algo difícil, algo que precisaria ser enfrentado, mas a gente muitas vezes não sabe como enfrentar, né? Então, eu sou uma grande defensora da educação, eu vim aí de escola pública estadual, né? Eu estudei no Heitor, e dei aula bastante tempo também no estado, né, até me eleger, até ser candidata a prefeita aqui de Taboão da Serra, eu era professora do estado, dei aula na Zumbi dos Palmares também, na Faculdade Zumbi dos Palmares. Olha, que legal. E eu sempre tive esse sonho de estudar em universidade pública, então eu estudei bastante tempo aí nos cursinhos populares até conseguir passar aí no vestibular, fui para o Rio de Janeiro, fiquei 4 anos lá estudando, e depois eu volto para Taboão da Serra para a gente fazer esse enfrentamento de outras formas, né? Eu sempre falo que para a gente que é preto, da periferia, pessoas da periferia, né? Acho que a maior arma que a gente tem contra o sistema é o estudo, porque a educação, ela muda a nossa vida, muda nossas perspectivas, e tudo que eu conquistei na minha vida foi através da educação, assim. Então, eu sou uma grande defensora da educação pública, de qualidade, para as pessoas mais necessitadas, né? Que é o mais importante. Não, isso é top. A sua vida não difere da minha, né? Você tá bom da Serra, eu Capão Redondo, tive, né, o privilégio de estar mais pertinho do Brau aí, que dentro, naquele tempo, no tempo em que ele começava, era marginalizado, era criminalizado, e hoje a gente tem informações como essa. Dá para colocar aí, gente? Para colocar, vou pedir para o pessoal colocar a foto do Brau.
Que todos os... O Brau faz parte do Fala Itati. A gente só tem que agradecer. E eu não sei, né, se a gente vem acompanhando toda a trajetória. Vou te convidar. Nós temos aí, saiu a Bugnipe, uma loja muito legal com as coisas do Racionais, está aqui no Capão. Uma boa visita a marcar, porque está bem, bem bacana o trabalho. E ele recebe agora aí, recebe o título, né, de doutor honoris causa pela Universidade Federal da Bahia. Quem iria imaginar, hein? Mas, não, justíssimo. Mas eu fico pensando, quem iria imaginar? Nosso grande professor. Um grande professor, um grande parceiro e um grande amigo. Então, sempre eu venho prestigiando, porque quando a gente conhece de perto, quando a gente vê as pessoas, o crescimento das pessoas de perto, que lutam da mesma forma que a gente, né? É muito bacana prestigiar. Então, um beijo, senhor Pedro Paulo, mais uma vez. Sensacional. Najara, legal. Taboão da Serra sempre morou no Taboão da Serra? Cria do Taboão mesmo? Eu morei em Taboão e morei em outros lugares também. Como eu disse, eu fiz Federal Fluminense. A infância foi a infância toda em Taboão. Depois eu morei 4 anos fora e voltei para Taboão. Mas a minha vida, a minha perspectiva é Taboão da Serra. E a minoria de Taboão da Serra, né? Acho que a gente que é da cidade e que nasceu aqui, foi criado aqui, depois se formou fora e volta para a cidade, a gente vê o quanto que a cidade precisa mudar algumas características na política, né? Foi isso que me inquietou para estar na política hoje. Eu vivo muito para a gente construir Taboão de uma outra forma. As pessoas sempre falam para mim, Najara, você não precisaria estar em Taboão, né? Hoje eu estava na OAB São Paulo e, enfim, muitas pessoas perguntando, nossa, o que está acontecendo em Taboão? Que horror, né? A política está realmente decadente. Os fatos que aconteceram na cidade recentemente, eu falo, é muito difícil, mas é muito... por isso que é necessário que estejamos lá, né? Que pessoas que pensam de outra forma e constroem de outra forma estejam na política, né? Porque tudo depende da política, se a gente parar para pensar. A escola, o asfalto na rua, a UBS, enfim, a vaga na creche, tudo que a gente precisa na nossa comunidade depende da política. Então, quando a gente tem pessoas comprometidas, isso faz toda a diferença. E é por isso que eu persisto hoje na política, porque não é fácil, é um lugar muito violento, especialmente para as mulheres negras, especialmente para quem não tem padrinho político, como eu não tenho, especialmente para quem não tem recursos, né? Então, a política ela não é feita para nós, mas precisamos estar nesses lugares e abrir espaço, abrir caminhos, né? Porque se a gente está aqui é porque resistiram, nossos ancestrais resistiram para que estivéssemos aqui. Então, a gente precisa resistir, porque tem muita gente dependendo da gente. Não tenho dúvida. A gente vai entrar nessa parte um pouquinho da política, porque eu sei exatamente o quanto essa palavra violenta realmente nossa, é tudo isso? Não, eu acho que é até um pouco mais. E eu vou até além, vou até um pouquinho mais. Em alguns momentos, criminosa. Sim. Criminosa, porque os crimes que se cometem com a negligência de alguns políticos para com a população, e principalmente com a população preta, periférica, porque a gente tem dois carrascos, ser preto e ser pobre. E aí a gente vê a política aí, a galera surfando, enquanto as pessoas estão morrendo, mas a gente já vai entrar lá. Najara, mas me diz assim, né? Você é professor, assim como eu, também professora há 27 anos. Estou recebendo o convite para ir na Feira Cultural dos meus alunos de um colégio de elite aqui no Planalto Paulista. Eu fico muito orgulhosa, porque é um colégio onde predomina a branquitude, onde a questão financeira é altíssima, e aí entrou uma professora que começou a trazer Mano Brown, trazer Emicida, fazer uma série de pensamentos críticos com uma galera que não entende o que é essa questão social. Ai, a prima, olha a minha prima maravilhosa! Beijo, Carlinha! E aí você recebeu um convite, né? Olha, vem na Feira Cultural que a gente vai estar falando sobre o cortiço, como você ensinou, mas o cortiço atual, Paraisópolis.
Heliópolis, né? As favelas que estão todas aí o tempo todo, que ainda continua sendo um cortiço. E é muito bacana receber isso, porque o professor ele é transformador. Então, a gente faz política. O professor ele faz política porque ele, o tempo todo a gente faz política. Mas, e aí você, de uma cidadã comum, professora, cheia de sonhos, porque nós somos eternos sonhadores, a gente imagina como seria um mundo melhor, assim, um mundo melhor para cada um dos nossos alunos. E aí eu me torno agora, Najara, me torno deputada, co-deputada do mandato, advogado é fogo, vive trocando mandado por mandato. Coletivo da Mônica Seixas, que é uma pessoa maravilhosa, um super beijo. Mônica, top, mulher, olha, sublime. Como é que é isso, Najara? Essa loucura de um pé para o outro. É luta mesmo? É luta. A Lespe é o berço do coronelismo no estado de São Paulo. Sim. Tem muita gente incomodada porque eu estou falando coronelismo, né? As pessoas estão incomodadas. Eu não sei porquê, mas não tem outra palavra para a gente definir o que é a política na Lespe e o que é a política tabuanense, senão coronelismo, né? Porque são famílias que se mantêm no poder há gerações. A gente sabe quem é da família pelo sobrenome. Então, são homens brancos, enfim, que preparam já os seus filhos para tomarem aqueles assentos, e mulheres negras são pouquíssimas, né? Até a legislatura passada eram 2 mulheres negras que tinham sentado ali nas cadeiras da Lespe enquanto deputadas, e a gente entra como um mandato coletivo, né, que inclusive segue ameaçado, inclusive, porque a gente é importante que se tenha uma regulamentação do mandato coletivo, e a gente percebe que ou a gente promove essa luta coletivamente, ou a gente sai individualmente, mas sai muito enfraquecidas, né? Então, a gente optou por cada uma construir a sua região. Então, eu construo aqui Taboão da Serra, porque é algo que não é novo, né? A gente constrói a cidade desde que a gente nasceu, enfim, todo mundo fala assim, Najara é nova na política. Gente, a gente está fazendo política o tempo inteiro, desde que a gente nasceu. Exatamente. A gente sabe, a gente sabe o que é viver nessa cidade, porque a gente pega ônibus, porque a gente vai ao posto antena, porque a gente vive a realidade da cidade, né? De forma muito mais profunda do que determinados políticos que nem sequer moram aqui. Né, eles vêm buscar voto aqui, mas nem sequer moram aqui, né? Eles têm alguma residência na cidade, né? Têm propriedade na cidade, mas não moram aqui. Moram lá no Morumbi, Alphaville, mas não moram aqui na cidade. E a gente vive a cidade. Então, cada uma das co-deputadas eleitas, né, pelo nosso mandato coletivo, constroem as suas regiões, constroem pautas importantes, né? Então, eu venho nessa perspectiva de construir. Eu já sairia como deputada estadual, e aí eu recebo esse convite para sair coletivamente nesse mandato, para que a gente possa construir ainda mais a nossa região, para que a gente possa viabilizar emendas, para que a gente possa, enfim, construir bases mesmo para que a gente desenvolva essa política localmente, e da nossa forma, né, da forma como deve ser, com esse olhar aí para os menos favorecidos. Então, não é do dia para a noite, né? Eu já estou filiada aí há 4 anos. Eu vim na perspectiva de entrar como vereadora, mas aí, enfim, fazendo discursos sobre a cidade, a gente percebe que não existem mulheres nesses espaços, não existem negros nesses espaços, poucos professores, e aí, coletivamente, foi decidido que eu seria candidata a prefeita. Eu assumi essa responsabilidade, foi uma das grandes responsabilidades da vida, e foi esse boom, esse sucesso nas eleições, né? Ninguém esperava. Eu fiquei em 4º lugar entre 9 candidatos. Sim. Foi uma coisa que surpreendeu. Muita gente que achou que a gente não tinha como construir, e construímos, ou seja, a gente mostrou que a política pode ser feita de outra forma. A gente principalmente mostrou que as pessoas querem uma política diferente, né? Porque eu falo que eu não consegui chegar em muitas pessoas, eu cheguei em poucas pessoas, porque eu ainda sou pouco conhecida, porque eu não tenho recursos, porque eu não tive aí mandatos na cidade, né? Então a gente não tem aí padrinhos políticos, então eu sou pouco conhecida. Mas, assim, quem buscou ali uma candidatura diferente, que pôde entender e que pôde compartilhar esse nosso projeto, segue construindo.
Então, são essas quase 9.000 pessoas que votaram para a gente como prefeita, que seguem aí na perspectiva de que a gente mude a realidade política dessa cidade, né? O que a gente vem construindo, que não é fácil, não é nem um pouco fácil, né? São muitas ameaças, são muitos ataques, mas a gente vem fazendo isso e agora construindo coletivamente pelo mandato coletivo. Sensacional, olha só, a gente tem aí, ó, a Isis, belíssima, a Isis, olha minhas tranças. Najara, como sempre, né, gente? Eu tenho uma raiva dessas mulheres pretas que é mais bonita do que eu, que olha, vou falar, viu? O Márcio Alves. Exatamente, Márcio, somos mulheres empoderadas. E a Najara é uma renovação para o Taboão da Serra. Najara, eu sou apaixonada pelo Taboão da Serra. O meu filho mais velho nasceu no Taboão da Serra e foi registrado taboense. Eu passei muitos passeios de infância no Taboão da Serra, então eu tenho um carinho especial pelo Taboão, de verdade. E estou torcendo mesmo por você, porque eu sei que não é fácil, não é fácil. Tem tubarão pra caramba nesse rio, porque a galera, né, não é tão grande o negócio, nessa piscina é muito tubarão, um querendo comer o outro, é muita podridão, alguns políticos aí. Mas, enfim, Najara, você começou a falar um pouquinho sobre a sua candidatura, mas como é que foi essa experiência? Porque, assim, gente, 4º lugar, uma mulher preta, mulher e preta, em 4º lugar, aí é porque tem que ser, entendeu? Não adianta a branquitude, não adianta os tubarão, não adianta não adianta construir prédio, tá, gente? Não adianta fazer esse negocinho aqui. Eu vou arrumar um prédio mais baratinho para você. Quantos vão votar em mim? Não vai rolar. Porque 4º lugar é muita coisa. É muita coisa por conta das condições que eles nos colocam, na maior dificuldade que eles nos colocam. Porque assim, político tem grana. Sim, eles têm grana. Alguns, não são todos. Tem apoio, tem alguns, porque eles não dividem, não são poucos. Então, quando ela está dizendo que não tem recurso, não tem padrinho, é verdade, eu acredito, porque funciona assim. Porque eles não querem apadrinhar pessoa preta, não querem apadrinhar mulher, eles não querem nada disso. Eles querem se manter lá no poderzinho deles lá. E querem usar a gente como escada muitas vezes, né? Exatamente, usar como escada. Isso não... Olha, Najara, não deixe acontecer de jeito nenhum. Fique atenta a essa galera, porque é uma podridão tremenda. Mas me fala, como é que foi essa experiência, assim? Putz, agora candidata à prefeitura do Taboão da Serra, Najara Costa. Futura prefeita, hein? Escuta o que eu estou te dizendo. Olha, quando a gente assume a pré-candidatura, já em 2019, as pessoas ficam muito felizes, assim. E as pessoas acreditam mesmo, porque tem uma questão que muitas vezes as pessoas querem votar em alguém diferente, mas essa candidatura, ela não é apresentada. Então, muitas vezes, quando não é apresentada, você não tem opção. Você tem opção, às vezes, entre o pior, o menos pior, e por aí vai. E aí, quando se apresenta uma candidatura que as pessoas acreditam, né, que é de fato diferente, que constrói projetos diferentes, as pessoas elas se sentem muito representadas. Eu acho que essa é a palavra. Então, eu até me assustei, porque quando as pessoas, né, do meu coletivo me colocaram como pré-candidata, naquele contexto, eu falei, gente, é absurdo, assim, eu estou vindo para disputar para vereadora. O debate de prefeitura é um debate muito complexo, né, porque a gente tem que entender de coisas da cidade que são muito complexas, de orçamento público, das políticas educacionais, das políticas de transporte. É um debate que é muito profundo, que existe um estudo muito aprofundado. Mas quando a gente vai olhar a política, a gente entende que as pessoas não estão estudando nada. As pessoas que estão nos representando, elas mal sabem o que elas estão fazendo, né? Elas estão fazendo a política ali como a gente faria muito melhor, né? Nós que somos mulheres, que fazemos 300 coisas ao mesmo tempo, a gente tendo boa vontade, a gente consegue construir muito mais. Então, eu comecei a observar os meus parceiros ali, as pessoas que saíram candidatas por outros partidos e o debate que elas estavam travando.
E aí eu achei uma falta de compromisso muito grande de algumas pessoas, um debate muitas vezes polarizado, debatendo muito ideológico e pouco discutindo o que é necessário discutir, que é uma coisa que me irrita muito, né? Porque enquanto se está debatendo esquerda-direita, que é uma coisa que pouco funciona, vamos falar a verdade, assim, às vezes na prática é óbvio, né, que eu sou uma pessoa de esquerda progressista, mas quando a gente vai observar alguns companheiros de esquerda, a gente se vê ali que a esquerda não é tão esquerda assim, e que há um fisiologismo muito grande dentro da esquerda, né? As pessoas usam essa bandeira, mas a gente sabe que a prática é outra. Então, as pessoas ficam muito nesse debate e pouco no debate que realmente importa, né? O que foi feito na cidade? A gente tem a cidade, Taboão da Serra é a cidade mais adensada da América Latina. O IBGE, enfim, ratificou isso, né, no último censo que saiu esse ano, a pesquisa desse ano. Nós somos um formigueiro, considerado o formigueiro das Américas. E por que é o formigueiro das Américas? Porque a nossa cidade sofreu muito com a especulação imobiliária. Sofreu muito de forma muito desordenada. As casas foram construídas muito pela necessidade das pessoas, obviamente, mas isso não houve ali o poder público interferindo de forma positiva e garantindo políticas públicas, garantindo espaços na rua, garantindo, áreas de lazer que são tão importantes. Então, a gente tem equipamentos na cidade que estão abandonados, equipamentos na cidade que estavam em obras e seguem em obras depois de anos que o Ministério Público está em cima, mas ninguém faz nada, ninguém que está no poder na cidade faz nada, né? A prefeitura não faz nada. E a gente tem ali muitos problemas urbanos, né? A questão do transporte, que é um dos mais caros do Brasil, IPTU caríssimo. Então, nós não tivemos melhorias. A gente teve um adensamento da cidade, né? Milhares de pessoas vieram morar nos prédios aqui em Taboão, que é algo que poderia ser positivo se fosse planejado. Mas, a partir do momento que se constroem prédios na cidade, você tem que ter uma contrapartida. Você precisa criar também, porque assim, a gente tem dois pronto-socorros, né? Tem o Akigatada, que, enfim, e tem o Hospital Antena. E eles seguem sendo os mesmos, né? A população aumentou muito, muito nesses últimos anos, e a gente tem os mesmos equipamentos de saúde. A gente tem áreas em Taboão da Serra, territórios, né, como Laguna, enfim, que enfrenta ali uma precariedade, as pessoas que moram no Laguna para conseguirem consulta, é um verdadeiro horror, porque a UBS Laguna não vai ficar pronta, enfim, está embargada e tudo mais, e não se tem uma atenção sobre as necessidades da população. Né? As mães, as mulheres negras como nós, né, que precisam ali trabalhar, estudar, muitas vezes recebem muito pouco, né? Elas não têm a garantia de ter os filhos em vagas em creches, né? Então, isso dificulta muito a vida da mulher trabalhadora. A gente tem um transporte público que é R$5 e que não faz integração. A integração que se tem é ridícula. A integração do centro até a Vila Sônia. Sendo que a integração ela não vai até a periferia da cidade, que é onde se mais necessita. Então, quem mora na periferia da cidade precisa pegar um circular, ou então um ônibus intermunicipal, e depois fazer baldeação no metrô. Então, o metrô, que chegou mais próximo a Taboão, piorou a nossa vida, porque a gente agora tem que pagar uma outra passagem. Nisso, assim, as pessoas estão pagando mais de R$200 a mais de passagem, e as pessoas que são trabalhadoras, assim, muitas foram até mandadas embora, porque o patrão não está pagando aí a mais de R$200. E nem contrata, né? E nem contrata, às vezes, para onde você mora? Tem que pegar mais de um ônibus, não vou contratar. Então, essa é a realidade da nossa cidade. E a gente poderia ter um investimento na nossa questão local. Poderíamos ter um investimento na nossa economia local, poderia ter projetos para os jovens. Me entristece, me revolta ver que a juventude de Taboão da Serra está abandonada. A gente não tem projetos para a juventude. A juventude hoje está indo para as drogas. A gente está perdendo a juventude para as drogas, e drogas pesadas, como cracolândias que estão se formando em Taboão da Serra. Eu estou vendo isso acontecer. Então, a gente não tem, a juventude hoje não tem perspectiva de emprego. A juventude hoje termina o ensino médio e não consegue fazer faculdade, e faz faculdade e às vezes fica desempregada também. Então, a cidade, ou a pessoa sai da cidade para tentar uma carreira, ou ela fica a Deus dará nessa cidade. Porque a cidade ela não oferece qualquer possibilidade de você, enfim, mais do que sobreviver, né? De você viver com dignidade.
Então, essas coisas, assim, nos fazem perceber que a gente está vivenciando uma política extremamente defasada, porque enquanto se tem essas brigas, como as que aconteceram na Câmara ali, que fica um se defendendo, fulano estava errado, ciclano estava errado, que houve ali até a quebra de microfone, né, que, enfim, se possivelmente foi algum deputado estadual que quebrou o microfone, isso é gravíssimo, né? Então, a gente está vivenciando brigas na cidade da velha política, como sempre, querendo tomar esse espaço de poder, né, que eles acham que é deles eternamente. Então, são aquelas oligarquias brigando por poder, enquanto a população está completamente desassistida. E a gente vivenciou momentos aí de pandemia, onde a gente teve uma tragédia humanitária na cidade. Taboão da Serra foi a cidade que mais teve mortes por falta de leito de UTI. A gente não tem leito de UTI aqui na cidade, porque se tem um pensamento de que se tiver leito de UTI, outros municípios vão mandar pessoas para ficarem internadas aqui, o que é um absurdo, né, gente? A gente tem que ter hospital, assim, e se vierem pessoas de outro município, não tem que ser esse o pensamento, né? Então, e se vier, qual é o problema, não é? Qual o problema? A gente está falando de vidas. E pode ser até um exemplo para o Embu das Artes fazer a mesma coisa. Itapecerica, enfim. Exatamente, gente. Então, assim, são milhões e milhões que são gastos na educação, na saúde, mas a gente não percebe melhorias. Eu estou vendo aqui, eu estou recebendo várias denúncias das escolas que estão sucateadas em Taboão da Serra, as escolas municipais, com falta de estrutura, tem escola interditada, a quadra interditada, ou seja, as crianças não conseguem fazer educação física, escolas sucateadas, lixo em frente à escola, a cidade está toda suja, tomada de sujeira, especialmente na periferia da cidade, a gente percebe a pouca coleta de lixo, e não existe nem sequer coleta de lixo em alguns lugares, e aí se reclama quando a população joga o lixo na rua, mas é óbvio, você não tem coleta de lixo, você vai colocar o lixo aonde, né? Então, assim, são tantas coisas básicas, a gente está falando de políticas básicas, a gente está falando de direitos básicos, e é muito revoltante, assim, eu acho que quem fica 1 hora esperando circular, meia hora, 40 minutos, depois entra num circular que não tem cobrador, o motorista faz o papel do cobrador, um circular sucateado, que não faz integração, isso acaba com a autoestima de qualquer pessoa, as pessoas estão, assim, sem autoestima, né? A juventude está sem perspectiva, e se a gente não tem políticas para as crianças, né? Desde a escola, fazendo, enfim, projetos com hortas, projetos importantes, reciclagem, enfim, coisas importantes, escolas de período integral, com mais tempo, né, para que as mães possam também trabalhar, porque é uma necessidade de muitas mulheres. Se a gente não tem políticas voltadas para a família, de fato, né, essa família que eles tanto defendem, né, a gente não tem melhorias na cidade. Então, as pessoas ficam totalmente desassistidas e passando por necessidades, muitas estão passando por necessidades ali, quando se tem uma cesta básica, essas pessoas agradecem enormemente, e isso não é vida, né? Isso não é viver com dignidade, não é isso que eu desejo para a minha cidade. Então, a gente se coloca nessa disposição do compromisso mesmo, de trazer ali perspectivas novas para a cidade, né? E a gente não está falando de nada surreal, de nada de outro mundo, a gente está falando de direitos básicos, a gente está falando de coisas que são feitas em São Paulo e que não são feitas aqui, né? Você quer ver um exemplo? A minha irmã teve filho, né? Minha sobrinha está com 1 mês e pouquinho. Em São Paulo, se tem a política da mãe paulistana, que há uma assistência ali para as mães, inclusive um kit que é dado quando a mãe sai da maternidade, tem todo um amparo, né, para muitas mães do parto humanizado, desse atendimento para as mães, e as mulheres têm pavor de ter filho em Taboão da Serra, porque elas vão passar por violência obstétrica, né, que aí são esses os relatos que a gente vê na cidade, né, então é muito complicado, assim, quando parece que a cidade não está atendendo, não, parece não, a cidade não atende às nossas demandas e a gente está brigando aqui todos os dias pelas mesmas coisas e as coisas vão piorando a cada dia, né? Então isso nos causa muita indignação, muita gente tem saído da cidade falando, não aguento mais, eu vou sair dessa cidade porque ficou caro viver aqui também, né? Então as pessoas estão desistindo da cidade, a gente não quer desistir, né? Eu nasci em Taboão da Serra e eu quero acreditar que a gente pode melhorar Taboão da Serra. Olha, eu já me coloco à disposição para te ajudar. Apesar de não morar no Taboão da Serra, como eu disse, eu tenho um carinho especial, tenho grandes amigos, uma história. Mas ouvindo você falar isso, é revoltante, porque
Acontece isso em São Paulo também, só que a gente não tem essa dimensão. São Paulo é maior, então você consegue. Você imagina que a culpa está tão longe. Aí não tá bom, a culpa tá mais perto, dá para a gente olhar no nome dos caras e falar: ó, a culpa é sua. E realmente é lamentável o que é a política, o que esses. Eu não consigo nem. Qual é o adjetivo para essa galera que está há tanto tempo aí fazendo as hierarquias profissionais e jogando o nosso povo dentro dessa máquina de moer gente. Porque quando a gente fala de periferia e a pessoa branca da periferia, ela tem menos um problema. Agora, quando é periferia e preto, ela tem 2 problemas, mais 2, né? E aí você falou daí da juventude indo para a criminalidade, indo para o uso das drogas, e aí depois a gente vê aí, igual esses dias eu escutei um deputado aí, que é chamado de menino, não sei nem, menino, acho que os meninos deveriam se revoltar, que ele falando que tem que matar mesmo, tem que matar. Veja, são coisas diferentes. Você é socióloga, com certeza vai saber muito mais que eu. O bandido, a construção do bandido, a criança não nasce lá com o carimbo bandido, não nasce, ela vai sendo jogada para a criminalidade, e aí o genocídio acontece quando ela está lá maior, quando ela tem 15, 16, quando ela não tem dinheiro, não está com fome, não tem um tênis, não tem o mínimo da dignidade. Aí o legal, vem o pessoal, a galera que vem falar da família, de Deus, de isso, aquilo, vamos matar o bandido. Mas o que eles deveriam fazer, se realmente fosse, quer uma família, dignidade para a família, deveriam fazer isso ao contrário. Mas não, porque eles ganham dinheiro. A pobreza faz essas pessoas ganharem muita grana, sabe, Najara? Antigamente eu tinha um pouquinho assim da linha mais pacifista, da linha de conversar um pouco mais. Agora não. Eu sou da banda da revolução. Eu peço que a gente um dia acorde, todas as pessoas, e saem na rua e fala: chega, acabou. Vocês não vão conseguir mais, mas nós estamos caminhando para isso, principalmente o povo preto. A gente está começando a ter a nossa autoestima devolvida, tá pouquinho, mas vendo você, uma mulher preta, uma escritora, uma socióloga, uma deputada, fala: poxa vida, isso é possível. Vê aqui a Andréia maravilhosa, amor da minha vida, que me fez chegar a você, apesar de eu já estar atrás de você há um tempo. Quando eu entrevistei a Andréia, eu falei: eu quero essa mulher, porque você representa todas nós. Doutora. Andréia é maravilhosa, 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 verdade, apaixonada por ela e apaixonada pelo Felipe. E é um revolucionáriozinho que nem eu, tão jovem, e tá querendo pôr fogo no parquinho. Eu quero pôr fogo no parquinho mesmo. Sabe, Najara, eu fico muito indignada de saber que acontece isso tão velado no Taboão da Serra, mas eu tenho muita esperança, sabe? Que você vai conseguir, sim. Eu tenho esperança que você vai chegar nesses espaços. Não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. Você sendo eleita sendo professora, socióloga, escritora, preta, mulher, eleita como prefeita, não vai ser fácil. Você sabe que você vai sofrer ameaças, você vai ser perseguida, a sua vida vai mudar do dia para a noite, porque eles não querem nós dentro desses espaços. E aí, daqui a pouco eu vou explicar, a gente vai conversar um pouco mais. Olha lá o Felipe aí, segunda-feira é nossa. Najara, segunda-feira eu vou fazer uma live com o Felipe. Esse mês das crianças, eu vou conversar maravilha! Com o Felipe. Nós estamos bolando um plano que a gente vai explodir umas escolas aí racistas e o Felipe vai comigo. Olha, essa André, comigo. Ai, André, brincadeira! Najara, a política ela é branca e ela é masculina. Fato. Não adianta dizer que é ao contrário, porque é isso. Você tem medo de lidar com essas pessoas? Porque eu conheço uns políticos aí dessa galera que não, eles são políticos, mas eles estão se disfarçando de pessoas boas, da direita, mas tá igual aquela música do N. Dinaldinho, né?
Por detrás é gente criminosa, safada, sem vergonha. Você tem medo dessa galera, Najara? Porque você vai vir com tudo e eu vou te ajudar, viu? Saiba que a partir de hoje, todas as minhas lives vai ser Najara Costa o tempo todo, porque eu preciso colocar você lá, porque eu preciso, que nem diz o Mano Brown, porque eu preciso ajudar os velhos, os jovens, as crianças e os cachorros, porque eu sou metida, porque eu sou cheia de querer, porque eu preciso de uma pessoa como você. Você precisa estar no Tá Bom, eu preciso ter outra no Imbu, eu preciso ter outra em Itapecerica da Serra e até chegar a São Paulo, porque eu sei que São Paulo é difícil, tem muito tubarão mesmo. Aliás, o tubarão é um nome que não deveria nem usar, os tadinho do tubarão. Criminosos. Você tem medo dessa galera? Porque tem essa parte podre da política que eu sei. Olha, Tati, eu tenho coragem de enfrentar. Eu acho que a gente tem que ter coragem por conta do que a gente precisa enfrentar e mudar. Né? Eu falo sempre que a política é uma máquina de moer mulher preta, né? Você usou até essa expressão também. É horrível, assim. É um lugar de não acolhimento, é um lugar de muito machismo, é um lugar onde as pessoas querem te passar a perna, se aproveitar, é um lugar de pouca confiança, e nem. Acho que é um lugar mais complexo, porque a gente já enfrenta esse racismo na sociedade, essa misoginia na sociedade, e aí eu venho de uma família de poucos recursos, né? Eu passei por muitas dificuldades financeiras na minha infância, muitas histórias difíceis, muitos casos de racismo dentro da própria família também. Sim. E aí eu sempre entendi que se eu me esforçasse muito, olha, se eu trabalhar muito, se eu dormir pouco, se eu ler muito, se eu estudar, se eu fizer por onde, eu consigo esse meu caminho, né? Eu consigo trilhar um caminho que eu consiga conquistar algumas coisas. Que é a meritocracia, né? Que é essa coisa horrível de a gente ter que batalhar 300 vezes mais para conseguir o mesmo espaço. E mesmo assim a gente não consegue. E a política ela é pior do que isso. Ela é pior do que essa meritocracia que já é racista, porque é um lugar é o lugar onde se percebe as maiores exclusões. Né? Eu vejo que a gente não vai mudar o Brasil se a gente não mudar a política. Porque, assim, ter mulheres na política implica em políticas para as mulheres. E quando nós temos políticas para as mulheres, nós temos políticas para todos. Quando a gente foca nas mulheres e quando a gente foca nas mulheres negras, a gente está falando de mudanças para toda a sociedade, porque são essas mulheres que estão na base da pirâmide. São essas mulheres que não são atingidas pelas políticas universalistas. Quando a gente faz políticas para todo mundo, essas mulheres elas não são atingidas. E quem precisa de mais políticas públicas? As mulheres negras, porque nós dependemos disso, do nosso trabalho. É a gente que vai buscar a vaga da creche para o filho. Somos nós que somos a maioria de mães solos. Existem, óbvio, pais solos, mas muito mais mães solos e negras, né? Como é o meu caso, inclusive. O meu também, somos duas, olha só. Então, a gente sabe o quanto é difícil, né? E se a gente não tem uma rede de apoio, o quanto isso fica impossível. Então, nós dependemos das políticas públicas porque é a gente que vai atrás. E quando a gente não tem essas políticas dentro do nosso município, tudo fica muito complicado, né? Então, a gente fica simplesmente silenciada. Nós somos mulheres silenciadas e invisibilizadas. Quando a gente faz políticas para todos, pensando de uma forma universal, a gente invisibiliza quem mais precisa. E quem mais precisa são as mulheres, né? Não porque a gente tenha que ser privilegiada, mas é porque tem que ter um olhar diferenciado para a gente mudar o que está colocado, né, como desigual dentro dessa estrutura social. Então, a gente não vai mudar a política se a gente não tiver mulheres negras e comprometidas na política. E eu nem estou falando das mulheres negras que não são comprometidas, né? Porque existem pessoas negras, nós somos diversos, né, gente? Nós não somos, né, porque as pessoas são negras que elas têm que defender a luta antirracista. Tem muitas pessoas negras que estão defendendo só o seu e acabou. O que é inclusive difícil, né? Muitos brancos defendendo, né, estão se defendendo, né, indo por si só, e muitas pessoas negras que estão indo por esse caminho. A gente precisa ter pessoas comprometidas, né? Não adianta ter uma pessoa negra que não entenda, né, e que não se comprometa a fazer essas mudanças, né? É como a gente
tem ali o ex-presidente da Fundação Palmares, né? Uma pessoa negra que, enfim, que falava que a princesa Isabel foi uma pessoa boa, enfim, que graças a ela estamos libertos. Jabuticaba. Eu falo que ele é o preto jabuticaba. É preto por fora e branco preto por fora e branco por dentro. Por dentro, exato. Ou a Damares Alves, né? Que, enfim, faz política contra as mulheres. A gente não precisa desse tipo de gente, né? Que é o que a extrema-direita tem feito, tem colocado pessoas, né, com esses perfis. Então, nós precisamos de pessoas pretas e comprometidas, precisamos de mulheres comprometidas, porque como eu vejo assim, a gente tem políticas desde a dignidade menstrual, né? Eu não tenho vergonha de dizer, mas eu comecei a usar absorvente com 17 anos. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para comprar absorvente. E existem muitas meninas pobres, e especialmente meninas negras da periferia, que elas deixam de ir para a escola quando elas estão menstruadas, porque elas não têm o absorvente. E o absorvente tem que ser uma política pública. Porque as mulheres menstruam, os homens não menstruam, né? A gente está falando de pessoas que menstruam. Óbvio que tem pessoas trans que menstruam, mas a gente tem que ter políticas públicas focadas nas mulheres. Né? Um simples absorvente impede a menina de ir para uma entrevista de emprego, por exemplo. Para a escola, então, exatamente. Para a escola. Então, isso prejudica, isso traz vergonha. A gente não tem que ter vergonha de ser pobre. A gente não tem que ter vergonha de ser negro, vergonha de ser mulher. A gente tem que expor isso. Expor as nossas realidades. Então, chegou um momento que a gente tem que agir politicamente. Se a gente não agir politicamente, a gente não vai mudar. A gente tem que escancarar que a política é racista. Né? Se a gente tem um município com 63 anos de história, 64 anos de história, onde a gente não tem pessoas negras sendo representadas, e as pessoas que temos representadas, que passaram ali pela Câmara de Vereadores, não representaram a causa negra, isso se chama racismo institucional, que é parte de um racismo estrutural. Então, a gente tem que ter políticas afirmativas, a gente tem que pensar nas questões que envolvem ali a paridade, né? Temos que ter, no mínimo 50% de mulheres na política, a gente tem que lutar por cotas na política, né? Cotas de fato, não cotas para concorrência, não cotas para que as mulheres sejam laranjas disputando a política, a gente tem que brigar por recursos, porque a gente sabe que o recurso também financeiro faz com que as pessoas ganhem campanhas políticas. Então, a gente tem que escancarar essas questões. E se eu estou enfrentando dificuldades na política, eu chamo todo mundo para a gente construir isso juntos, porque não é a política para a Najara, não é a Najara que vai ter esse cargo e a Najara vai fazer política para ela. É a Najara parte de um projeto novo de cidade. Então, a gente tem que pensar coletivamente. Pensar coletivamente é entender que existem pessoas que estão fazendo essa luta, mas a gente não pode estar só. A gente tem que ter essa retaguarda, né? Você se colocando à disposição para ajudar, eu acho isso muito incrível, porque não é fácil, assim, a gente recebe ataques de todos os lados, e eu falo que... Adoro hater, eu amo os haters, deixa eles comigo, eu adoro. Eu falo para eles assim, encontrem comigo 6 horas aqui no Capão, 6 da manhã, tô ali no Capão, todo dia, vem comigo para você ver o que é ódio. Entra na estação do Capão Redondo, 6 da manhã, aí você vem me falar o que é ódio. Aí, eu adoro hater. Conte comigo, porque eu vou trabalhar todos os haters. A gente vai conversar aqui no Capão, 6 da manhã. E você falou de ódio, né? Eu vejo que a gente não faz política pelo amor. Eu não faço política pelo amor. Eu não vou falar que eu faço pelo ódio, mas eu faço pela indignação. Lógico. Porque ódio a gente não é a vontade de mudar que faz com que a gente esteja na política, porque não é possível que a gente viva uma vida, né, que a gente vá lá, acorde, vá trabalhar, volte, cuide do filho, cuide da casa, viaje no fim do ano, mas que a gente não pense na mudança coletiva. Não é possível que a gente tenha uma vida tão pequena a ponto de não pensar coletivamente. Então, acho que chegou um momento, né? Acho que o avanço do neoliberalismo, o avanço das desigualdades, o que a pandemia trouxe, né? Somos sobreviventes, sobretudo quando a gente fala de pessoas negras, que foram as pessoas que mais morreram na pandemia. A gente está falando de mudança, e essa mudança ela só vai vir a partir dessa conscientização. A gente precisa se conscientizar. Gente, precisamos votar em mulheres, precisamos votar em pessoas pretas, precisamos movimentar a política e a partir do nosso território. A gente não consegue mudar, às vezes a gente fica discutindo muito nacional, Congresso Nacional e tudo, mas a gente não consegue pensar a nossa localidade, o nosso bairro, a nossa aldeia. Então, se a gente não consegue mudar a nossa aldeia, acho que fica difícil mudar qualquer coisa. A gente tem que mudar o lugar que a gente está,
porque isso sim vai ser transformador, né? Eu falo que tem algumas coisas que me movimentaram para a mudança. O meu pai foi uma dessas pessoas, meu pai, um homem negro que faleceu já tem 2 anos e pouco, mas que me incentivou a estudar, mesmo não tendo tido a oportunidade de estudar. Meu pai morreu analfabeto, morreu no pronto-socorro Antena, numa condição indigna. Acho que essa também é parte da minha revolta com a saúde dessa cidade, que é precária. Mas eu tive a oportunidade de fazer teatro na adolescência, enfim, eu pude fazer um cursinho popular. Então, existem coisas e pessoas que a gente se inspira. Então, e quando eu escuto muito isso, que eu sou inspiração para algumas pessoas, para algumas meninas, né? Eu dou muito palestras em escolas estaduais. Eu estava essa semana, inclusive, na diretoria de ensino, né? Com as pessoas da diretoria de ensino, supervisores, enfim, diretores, pessoas do Grêmio, de várias escolas aqui da nossa região. Então, a gente serve de inspiração para muita gente. E isso é uma coisa que tem que ser positiva, né? Porque a gente não se vê de forma positiva na sociedade, né? Não, Onde estão as mulheres negras na nossa sociedade, né? As poucas mulheres negras em espaços de representatividade, a gente tem uma responsabilidade gigante, né? Então, isso me dá forças, né? Então, a gente vai com dificuldades, com medo, mas a gente vai, né? Porque a gente tem que fazer, a gente tem que mudar, né? E chegou no momento em que não dá mais para recuar, né? Foguete não dá ré. Exatamente. Foguete não dá ré. Não dá ré. Olha lá, Josefa te mandou recado aqui, você viu? A Josefa, Najara, te amo. Realmente, ela é uma potência. Andréia, tá aqui, Tati Potência, vem somar com o poder. Vou somar. Olha, Najara, só falar o dia e a hora que eu vou estar lá. O Altino está aqui, o Altino Moreira, marido de Vitória Rios, 2 locutores, Rádio Cidade, interior de São Paulo, pessoa maravilhosa. Altino, super beijo, você é top, que preto top. A Josefa e tem a Joyce Gomes. Chegou atrasada, Joyce? Mas ainda chegou a tempo, a gente nunca chega atrasada. Luz nunca chega atrasada, minha flor. Verdade. Najara, agora vamos passar para a Najara, a escritora desse livro. Gente, o que é ser negro nesse país tão racista? Eu sei que você já ouviu essa pergunta várias vezes, mas o que é ser negro nesse país? Najara, agora escritora, colocando toda a parte filosófica, toda a parte social, um olhar agora literário, sensível para o nosso povo. É uma pergunta que eu vou dizer para você, que oscila entre o céu e o inferno, entre o bem e o mal, entre a alegria e a tristeza, mas toda a parte negativa eu sempre falo que não foi vinda do meu povo, foi dada, foi colocada para a gente a parte ruim, foi nos colocado de um jeito tão cruel, tão criminoso. Mas diga para a gente, o que é ser negro neste país, no Brasil tão maravilhoso? Quem é negro no Brasil é o título do meu livro, que foi lançado em 2020, e ele é fruto da minha pesquisa de mestrado. Eu fiz parte da gestão Haddad na Prefeitura de São Paulo, no contexto em que ele era prefeito, e eu fui a presidente da Comissão de Cotas Raciais, a Comissão de Ações Afirmativas. A cidade de São Paulo tem a Lei 15.939, que estabelece cotas raciais em todas as esferas administrativas, enfim, inclusive pegando até os estagiários. E a gente estava percebendo que existiam fraudes nessa política de cotas, muitas pessoas brancas que estavam fraudando a política, se autoafirmando pessoas negras e entrando ali especialmente nos cursos de maior concorrência, né? Nos cursos mais prestigiados, nos concursos mais prestigiados, né? Procurador do município, diretor de escola, enfim. Tem os cargos mais elevados na Prefeitura de São Paulo, e a gente percebia que existiam fraudes nesses cargos, né? Então, muitas ações no Ministério Público e etc. Então, eu fui colocada nessa função, que foi uma função aí muito... que me deu muita bagagem, mas foi muito desafiadora. Presente, né? Um presente, né? Mas que muito desafiador no contexto ali do ano de 2016, do último ano da gestão dele,
para criar um decreto regulamentador junto com juristas que entendem de relações raciais, etc., com procuradores do município, para estabelecer a regulamentação dessa política pública, porque o decreto ele estava com muitas falhas, digamos assim, né? Existia ali a perspectiva de se criar, de se excluir as pessoas que cometiam fraudes, mas não se estabeleceu nesse decreto o que era de fato uma fraude. E aí eu lancei essa pergunta, né? Como as comissões de heteroidentificação, que é quem estabelecia esse processo, né? Essas pessoas que estavam ali nesses órgãos municipais ali no processo da entrada desses cotistas, o que elas entendem como raça? Porque a gente sempre chamava pessoas do movimento negro, chamávamos ali ativistas das relações raciais, chamávamos procuradores, advogados, a OAB, Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo, e as pessoas tinham entendimentos diferentes sobre o que é ser negro no Brasil. Tinha pessoas que achavam que os destinatários das políticas afirmativas eram só pessoas que eram pretas e retintas. E tinha gente que achava que bastava se declarar negro, mesmo não sendo, não tendo o fenótipo de negro, que também seria destinatário. Então, as pessoas tinham entendimentos muito divergentes. E aí eu precisava entender, olha, como é que a gente vai estabelecer numa política pública tão importante, uma política pública para combater esse racismo institucional, quem são os destinatários dessa política? E aí a gente cria esse decreto regulamentador, então a gente faz uma série de estudos para entender essa questão. O professor Adilson Moreira participou, o Silvio Almeida, né, o professor Silvio Almeida, que na época era professor do Mackenzie, também participou, e nós estabelecemos ali esse decreto regulamentador, com procuradores também que faziam parte dessa comissão, para definir quem eram esses destinatários das políticas afirmativas. E aí a gente estabeleceu que destinatários das políticas afirmativas são pessoas que são reconhecidamente negras, são reconhecidas como negras socialmente, né? Ou seja, pessoas que carregam o fenótipo negro. Então, não basta uma pessoa se declarar negra, ela precisa ser reconhecida pela comissão como negra. E isso é estabelecido para se evitar fraudes no processo da entrada de cotistas para esses concursos públicos. Até porque a política pública existe, né, essa política afirmativa existe, para que as pessoas tenham esse direito resguardado, né? As pessoas negras, para que elas possam entrar para essas carreiras. Então, quando você tem o desvio da finalidade dessa política, que é o que estava acontecendo, você está deturpando completamente a política, né? Você não precisa de uma política pública afirmativa se as pessoas vão simplesmente se declarar negras, né? E vão entrar sem passar por comissão. Então, a gente fez esse procedimento nesse contexto, também foi estabelecido, foi o primeiro procedimento que foi feito de regulamentação, e a gente se respaldou na DPF 186 e a DC 41, que foram as ações movidas no STF, que determinou a constitucionalidade das políticas de cotas raciais no Brasil, né? Tanto a DPF 186 quanto a DC 41 estabeleceram ali a legitimidade, a constitucionalidade das políticas afirmativas, tanto com relação às universidades públicas, quanto com relação aos serviços públicos. E essas comissões de heteroidentificação, que são essas comissões que vão promover a entrada desses cotistas, né, que vão analisar a autodeclaração desses candidatos, elas precisam ali, elas são constitucionais, foram determinadas como constitucionais pelo próprio STF, né, nesses julgamentos, mas elas precisam garantir o direito ao contraditório, né, ou seja, a comissão ela pode errar, então eventualmente pode ter o direito ao contraditório, que é se passar por outro processo de comissão recursal, e o respeito à dignidade da pessoa humana, porque uma pessoa negra que passa pelo processo da comissão, ou até mesmo uma pessoa que não é entendida como negra, ela não pode se sentir constrangida, essa comissão ela não pode ter uma atuação vexatória, né? Ou seja, discriminar essa pessoa pelo fato de ela ser negra ou fazer piadas, enfim, existe todo um procedimento que deve ser igual para todos os candidatos, para que não haja esse constrangimento nesse processo das comissões. Então, grosso modo, o meu livro trata dessa questão de como o racismo no Brasil ele é um crime perfeito, né? Como diz o professor Kabengele Munanga, porque ele é complexo, a gente tem um racismo muito sofisticado, nós tivemos aí muito
democracia racial, que surgiu nos anos 30 como um fundamento da sociedade brasileira, para a gente não trazer esse entendimento de raça e de racismo como algo que define a sociedade brasileira, né? Define a desigualdade no Brasil. Então, isso foi apagado da nossa memória, da nossa história. Nós não estudamos sobre essa perspectiva durante muito tempo, e a gente teve que trazer isso a partir do momento, né, do início dos anos 2000, principalmente, quando a gente vai trabalhar a política de cotas, a gente traz o debate sociológico sobre raça, né? Não a raça humana, porque todos somos da raça humana, mas da raça como objeto sociológico, no entendimento que o racismo existe. O conflito que eles não querem aceitar, né? Porque vem com esse discurso da raça humana. Sim, é uma só, idiota, é uma só. Só que no âmbito social é visível, só está na cara de quem não vê aí, que está bem segregado, né? Então, a raça preta, eu, Najara, nós somos ali tiradas de todo... arrancado todos os nossos direitos, né? E os privilégios vão lá para outra raça, a raça branca, né? A raça, a branquitude. Então, acho que é muito legal, sabe, Najara, você tocar nesse assunto, porque tem muita gente que confundem e usa esse discurso que é um crime perfeito mesmo. Ai, mas a minha avó era negra, eu sou negro. Mas você enfrenta o racismo? Pois você igual sabe o que é enfrentar o racismo? Uma deputadazinha boa, tão gente boazinha, que ela falou assim: meu marido é negro. Eu fui até ver o marido negro dela, falei, olha, é que a gente ainda... Eu fui perder meu tempo. Isso tempo. não é passaporte para ser antirracista. Não dá para ir para o ter tido um namorado negro. Não vai dar para você ir para Aquanda, não. Você vai ficar aí, não dá para você ir para... Olha, é impressionante. E assim, Najara, eu sei que existe uma série de fraudes. Agora, os Blackfisher, né? Eles fazem bronzeamento, usa trança, faz aquela coisa toda. Sim, eu passei por tudo isso. Eu vi isso muito de perto. Você viu mesmo? Bateu o olho, viu esses cabras sem vergonha? Sim. E não podia pessoas que vinham com o cabelo sujo passar pela comissão, como se as pessoas negras tivessem o cabelo sujo. Inclusive, é uma visão deturpada mesmo do que é ser negro, né? As pessoas passavam por bronzeamento artificial, vinham com roupas rasgadas, roupas sujas, cabelo sujo, justamente para se passar como negro. Olha a perspectiva. Isso é fruto de um pensamento muito racista, inclusive, né? Do que define ser negro no Brasil. Isso daí é o fim. Porque, assim, o que acontece? Eu vou falar uma coisa, não sei se você vai concordar comigo, porque eu falo umas coisas assim, tem gente que não concorda, eu falo, gente, pode discordar, não tem problema não, que a louca aqui sou eu. Eles querem as nossas roupas, as nossas músicas, cultura. Toda a nossa cultura, tudo, eles querem as nossas religiões, eles querem tudo. Mas eles querem, eles querem nos matar, querem nos eliminar, porque para eles nós somos um problema, né? Eu vi até um grupo no japonês tem um grupo, ele estava dizendo, esqueci o nome do grupo, mas ele é uma coisa assim, a vida do preto, e é o japonês, todo mundo assim, fantasiado, né? Como se a gente fosse uma peça de alegoria. Fosse um desenho animado, alguma coisa assim. Não uma pessoa, não uma cultura, não um povo, não uma história, sim uma coisa assim da fantasia desse povo. Eu não sei como é que eu ia fazer não se eu encontrasse uma pessoa dessa. Nessa comissão eu ia ser demitida, porque acho que eu enfiar a mão na cara... Realmente não foi fácil. Realmente não foi fácil. Eu ia enfiar a mão na cara de uma pessoa dessa, uma vergonha. Eu passava mal, de verdade. Eu saía muito mal, assim. Eu tinha que me recompor. Eu demorava alguns dias para me recompor, assim. Algo muito assustador. Quando a gente entende, de fato, o que é o racismo e como ele está operando, inclusive, no processo da comissão, isso é muito assustador. Então, isso me deixava muito mal. Exatamente. E aí eu precisava escrever sobre isso, porque essa é uma questão que precisa ser enfrentada. Sim. Então, o meu livro, de certa forma, ele ajudou a organizar esse debate sobre as comissões. Você não tem ele aí para mostrar, Najara? Eu tenho, posso pegar? Vou ter que... claro, por favor, pode pegar. Pode pegar, não, com certeza. Esse livro, gente, é sensacional e eu super recomendo, a Najara vai mostrar aí, porque
E eu vou falar uma coisa, ô Najara, não sei se você vai concordar comigo, mas eu, se fosse você, eu tinha colocado a polícia para fazer parte. Olha lá, gente. A polícia sabe quem é preto. A polícia sabe todos os tons, sabe até de que parte do continente africano a gente veio, sabe? Olha só, sensacional, Najara, maravilhoso. Eu Esse aqui tá fechado. Adquirir o meu para fazer propaganda, porque agora todas as lives, tá? Eu fiz um pacto com a Edna Peçanha, ela que está me devendo me mandar meu gibi, porque a gente vai fazer. Aliás, acho que a Andréa já recebeu o gibi, o Felipe já recebeu. A gente vai fazer propaganda o tempo todo do material dela, e a mesma coisa eu vou fazer com você. Você deveria ter colocado a rota ali para fazer a inspeção dessa galera safada, suja, imunda, horrorosa, que ainda nos coloca nessa situação de depreciar o meu povo, trazendo cabelo, roupa. Esculhambados são vocês. Nós nunca fomos esculhambados. Nós não somos. Muito pelo contrário, as pessoas negras iam cheirosas para a comissão, todas bem arrumadas. Não, gente, é assim, porque nós somos assim, né? Nós somos pessoas que a gente tem respeito, né? Mas quem é, enfim, quem é nesse nível de racismo, enfim, que quer deturpar mesmo a política, age da pior forma possível, né? Não tenho dúvida. A André já respondeu, disse que o gibi é maravilhoso. Realmente a história do Manucá. Tem uma arte aí do Manucá. Acho que não sei se você conhece a Edna Peçanha. Ela é dona e criadora da editora Criou Comics. Olha, e ela tem um herói preto, Manucá, que eu preciso, inclusive, dar um exemplar desse, viu, Edna? Para o Mano Brown, porque eu falei que essa revista é sensacional. E aí eu mandei para o André, porque o Felipe vai ser meu entrevistado, então ele precisava conhecer um herói preto nos quadrinhos. E a nossa história, ela foi roubada, deturpada, apagada, mas eu acho que nós estamos no movimento de começar a acordar. Acho que quando esses 57% de brasileiros declarados pretos, que muitos deles não declararam pretos, acordarem, o negócio vai ficar diferente. Porque eles fizeram esse crime perfeito, que é o racismo, eles tiraram da gente a autoestima. De tudo que eles fizeram conosco, a última coisa que eles precisavam era arrancar a nossa autoestima, o nosso poder de criação, o nosso poder. Olha só, gente, escritora, socióloga, deputada, mãe, e uma mulher extremamente decente. Isso é coisa de preto. Isso é coisa de preto. Coisa de preto é isso. Isso que é coisa de preto, viu? O vereadorzinho, isso que é coisa de preto, viu? Seu cidadãozinho horroroso. Tchau, meu bem, tchau. E para homenagear você, Najara, eu quero que você conheça esse homem no nosso quadro. Isso é coisa de preto. 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 Esse Benjamin Beckner, a imagem dele, de certo, foi. Eles tentaram chegar próximo, porque nem isso tirou-se o direito do nosso povo. Mas ele foi o primeiro criador e fabricante de relógios de pulso nos Estados Unidos. Olha. Então, além dele fazer isso, além dele criar os primeiros relógios fabricados já nos Estados Unidos, com todo aquele design que hoje é chiquérrimo, né? Que é sensacional, o que acontece? O cara também fez um almanaque e que fornecia informações astronômicas e detalhadas que foram usados no século XVIII, no finalzinho do século XVIII e o início do século XIX. Isso é um homem preto. Isso as pessoas não falam, isso as pessoas escondem. Então, vai ter um dia, porque eu tenho certeza que o Fala Itati ele vai reverberar e vai continuar, e vai vir outra maluca, que a sua foto que vai estar aí, olha só, Najara Costa, ela foi deputada, foi prefeita, foi escritora, foi socióloga, porque isso é coisa de preto. Então, eu vou dedicar a você essa nossa pesquisa no Fala Itati, desse homem que a imagem não está legal, o pessoal chegou próximo à fisionomia dele, porque antigamente preto não podia nada. E detalhe, viu, Najara?
ele não recebeu nada por isso. Eu não posso E falar foi o nome apagado, né, da história. Eu não posso falar o nome do relógio, porque apesar que se eu for processada pela Rolex, eu vou estar bem, hein? Eu vou falar, eu tenho dinheiro, filho, vocês querem mais o quê? A gente que inventou o negócio e agora você quer me processar? Mas eu não vou falar o nome da marca. Para não ser processada. Mas se eu for processada, eu vou gostar, hein? Porque eu acho que vai dar para mim tirar alguma coisa dessa branquitude. É Então, um bom marketing. pois é. Para você, esse homem sensacional, eu dedico a você, porque isso é coisa de preto, e você é coisa de preta, coisa de preto, e é uma mulher realmente admirável. Eu estou apaixonada por você. Eu já estava, já sabia, já conhecia. Eu que fiz a André. André, eu vou te infernizar se você não me arrumar essa Najara Costa. Eu preciso dessa mulher. E aí a gente foi no Manas Pretas, eu saí, você chegou. Eu achei um absurdo. Quando eu vi suas fotos lá, eu falei, não é possível, Tatiana. Como é que você faz uma coisa dessa? Você vai embora na hora que a mulher sai, chega. É o fim. Querida. Vamos agendar esse encontro. Vamos agendar. Vamos que a gente precisa trabalhar junto. Eu quero fazer campanha mesmo, e vou fazer mesmo. Quero falar aí, Tati, falando mesmo. Não estou nem um pouco preocupada. O pessoal fica... E o hater? Eu já falei para os meus haters. Vem aqui, ó, 6 horas, Capão Redondo. Vem comigo. Vamos ver se você aguenta. Sozinho você não aguenta. Sozinho você não aguenta. Não aguenta. Najara, você acredita que o racismo vai acabar? Olha, a gente está lutando para isso, né? Mas a gente sabe que o fim do racismo ele não depende, ele depende de um novo modelo de sociedade. Sim. É nisso que eu acredito. Mas para a gente caminhar para esse novo modelo de sociedade, a gente tem que caminhar para uma conscientização. Então, o que a gente está fazendo hoje? A gente está promovendo políticas afirmativas e isso está criando mais racismo. Porque a partir do momento que você cria a conscientização, se você tem uma pessoa negra que ela não é consciente do racismo que ela sofre, até tem uma consciência, mas ela não reivindica esses direitos, e se a gente não tem, por exemplo, eu costumo dar o exemplo, né? A gente não tinha racismo na medicina da USP até pouco tempo atrás. Por quê? Porque não tinha negro na medicina da USP. Exatamente, isso que eu ia falar. Quando a gente passa a ter negros na medicina da USP, a gente tem racismo. Porque os negros, quando uma pessoa negra chega num espaço consciente dos seus direitos, dos direitos negados historicamente, e ela promove mudanças, né? Que é a frase da Angela Davis, né? Quando uma mulher negra sai do lugar, muda a estrutura da sociedade. Né? Quando uma pessoa negra chega num espaço que é um espaço de pessoas brancas, historicamente de pessoas brancas, mas ela chega consciente, ou seja, e quando chega principalmente um grupo de pessoas negras consciente, isso vai criar coletivos negros, isso vai fazer com que se reivindique políticas para as pessoas negras, né? Que não é só promover a entrada dessas pessoas, você tem que promover outras formas de você incluir essas pessoas, que são bolsas de estudo, né, para as pessoas negras, bolsas para transporte, as pessoas negras estão empobrecidas, né, então você tem que mudar o currículo, porque o currículo também é um currículo eurocêntrico das universidades, da escola pública, então a gente está mudando isso, e quando a gente muda isso, você cria mais racismo, porque o racismo, se a gente, enfim, eu tenho 42 anos, eu percebo que o racismo hoje ele está muito mais direto. Hoje em dia, porque antigamente a gente não falava sobre essas questões. Hoje em dia a gente está falando abertamente sobre isso e isso incomoda. Opa, e a gente tem que pensar, se a gente não sair de casa entendendo que a gente não está incomodando, é porque algo está errado, a gente vai ter que incomodar. É óbvio que não é fácil. É óbvio que é difícil, às vezes a gente quer fazer... Existe um pacto, né? O pacto da atitude, você finge que você não me discrimina e eu finjo que não sou discriminado, né? O pacto, né, do brasileiro, até pouco tempo atrás, era esse. E a gente está rompendo esse pacto, porque a gente agora está criando a conscientização e a gente está criando nossos filhos também para irem para cima. Exatamente. Porque se a gente tiver uma pessoa fazendo essa luta, isso já movimenta muita coisa. Já movimenta muito. Se a gente tivesse uma pessoa negra, por exemplo, na Câmara de Vereadores de Taboão da Serra, consciente, com uma consciência política, que trouxesse esse debate a fundo, a gente mudaria a estrutura da Câmara. Exatamente. Porque faria com que todos os outros
vereadores tivessem que debater determinadas questões que não são debatidas. Então, nós precisamos ter essas pessoas, nem que sejam as únicas nesses espaços, porque são essas poucas pessoas mudando esses espaços que a gente vai promover a conscientização e vai mudando a sociedade aos poucos. Então, a gente vai mudar com educação, eu vejo muito isso, né? A gente muda com educação, conscientização, né? Essa educação libertadora, né? Não adianta ser uma educação que é para castrar o indivíduo, né? Não é nessa educação que eu acredito, é uma educação que é emancipadora. Então, a gente tem que criar pessoas com essa consciência política. E é muito pedagógico quando a gente tem gerentes negros, presidentes de empresa negros, apresentadores negros, atores de novela negros, porque o negro também consome. Porque o negro, ele se vê nesses espaços, e se eu me vejo nesses espaços, eu vou querer também alcançar esses espaços. Então, esse é um primeiro passo. A gente está engatinhando ainda, acho que vai demorar muito, né? Para a gente ter essa pouca representação, ainda está demorando muito, mas a gente não pode desistir, né? Então, acho que é óbvio que a gente vai morrer e isso não vai ter acontecido ainda, mas a gente está plantando aquela sementinha, né? Então, a gente está abrindo portas como os nossos ancestrais fizeram. Eles abriam portas do jeito que dava, né, gente? Porque na escravização, o que você fazia, né? Você tentava comprar a sua carta de alforria e aí, enfim... A gente tentava resistir de todas as formas, né? Então, se está difícil hoje, foi muito mais difícil lá atrás, nossa, né? Nossos ancestrais chegaram aqui escravizados, né? Então, estava muito mais difícil lá atrás. Hoje em dia, a gente tem como fazer de alguma forma. É difícil? Sim. Mas a gente não pode, a gente pode se cansar. Porque cansar a gente pode. Só descansa e começa de novo. Cansa, mas não desiste. Porque tem dias que eu estou exausta e eu só quero descansar. Eu falo, não quero saber. Todo dia eu penso em sair da política. Eu falo, meu Deus do céu, não aguento mais, eu não consigo. Mas se eu sair da política, enfim, o que vai ser da minha vida? O que vai ser da nossa vida? Exatamente. Se você desiste... E acho que a gente tem que se respeitar também, né? Tem horas que a gente precisa descansar, precisa sair um pouco, enfim, pensar em outras coisas, mas a gente não pode desistir, porque é sobre nós. Exatamente. E você falou uma coisa muito legal, que é uma mudança da sociedade. Eu acredito que o racismo vai demorar também, mas ele já está começando a se desesperar. Ele está ficando desesperado. Ele estava numa zona de conforto até muito tempo, mas agora está começando a ficar desesperador. Primeiro, eu também concordo com você que a educação ela é necessária e ela é o nosso passaporte. Mas eu preciso também dizer para você que a educação tem que ser reestruturada, porque do jeito que ela está acontecendo hoje nas escolas agora, ela simplesmente contribui com a branquitude, porque eles falam do povo negro a partir da escravidão, eles nos colocam dentro de uma situação de subserviência, eles não... E educam a gente para ser mão de obra barata. Exatamente. Né? Só que as coisas estão começando a ficar desesperadoras, porque você está vendo até branco se pintando de negro para querer ganhar alguma coisa, porque eles estão vendo que está ficando estreito. E aí eu tenho que te mostrar umas fotos. Primeiro que a Andréia já me convidou para um evento. Andréia, você tem certeza? Adoro evento. Minha agenda de evento está uma loucura. Najara, eu fui na Globo, no Festival da Negritude, tirei foto ali, estava quase roubando o microfone da Maju Coutinho, tadinha dela. Ainda bem dela não, pega de outra pessoa. Dela não. Então, dela não pode. Mas eu queria tanto. Eu preciso fazer isso num lugar onde tem gente branca. Mas eu fui num evento ontem também, da minha amiga Luana Genot. Ela fez o fórum, né? Legal, acontece o fórum. Maravilhosa. O fórum, da igualdade racial. E aí eu conheci duas pessoas, duas potências pretas que eu precisava compartilhar com você. Porque, como você falou, mudança de sociedade. Olha isso, olha só. Top do top do top, o representante do Carrefour dentro do evento era esse homem aqui, esse homem preto lindo. E representante da Santander, essa mulher preta linda e maravilhosa. Essas pessoas estavam no fórum representando as empresas, que são empresas brancas, riquíssimas, mas que eles têm que engolir agora a excelência preta e colocar essa galera para trabalhar. E eles estavam dentro desse fórum, dizendo que está mudando a situação em que essas empresas elas precisam entender
que o povo preto está acordando e tem gente muito competente. Então, depois, quando a gente fizer um network, eu quero que você conheça a Simone, quero que você conheça Com certeza. o Diego e um monte de outras pessoas que eu conheci ali. É lógico que eu queria só conhecer gente preta. Quando tinha branco, eu falava, moço, não estou podendo falar com você não, viu? Não, mas não quero, viu? Não quero conversar com você não. Dá licença. São pessoas... Quando você falou de mudança da sociedade, o Santander, não adianta falar para mim que não é uma empresa... É uma empresa que está falando de negro agora, porque antigamente passava batido. O Carrefour, pelo amor de Deus, né, amigo? Você tem uma história sobre racismo. Histórico pesado. Pesado e vergonhoso. Mas eles estão fazendo isso não porque eles são bonzinhos, não porque eles são gente boa, não. É porque eles precisam fazer. Porque está ficando feio não fazer. Está ficando já um negócio assim, sabe? Aquelas fotos horrorosas que fica um monte de gente branca. Eu não sei se... Você tem LinkedIn, Najara? Tenho. Eu sou rainha do LinkedIn, Najara. Todo mundo me detesta no LinkedIn. Porque, assim, posta uma foto lá com aquela equipe linda branca, aí eu falo, sério mesmo? Vocês não acham que tá ridícula essa foto de vocês? Não tem Vocês não têm vergonha, não? Não tem ninguém, não tem LGBTQ, não tem ninguém, não tem deficiente, não tem nada. Vocês vivem no país de quê? Da Barbie? É sério mesmo? Onde é que vocês estão? Nós estamos aqui que periferia, brother? Então tá ficando feio, mas eu tô achando legal também, por outro lado, que a nossa luta contra o racismo está incomodando, e por isso que está ficando desesperador, que a galera está colocando e está dando oportunidade. Então, eu acho que é bacana esse network que eu fiz e que eu quero compartilhar com você, com essas duas pessoas sensacionais, que eu conheci, de duas empresas multinacionais top, e que tem representantes pretos. Então, o Fala Itati, Najara, está nessa linha. Eles nos colocam dentro de todas as coisas ruins que pode acontecer. Mas nós estamos aqui para mostrar ao contrário, de potências. Eu estou aqui para trazer a Najara, a Andréia, a Joyce, o Diego, a Simone, todas as pessoas que são pretas e são potentes, porque nós somos potências. Sim. Somos potências. E você falou uma coisa, assim, a responsabilidade do antirracismo não é só nossa. Lógico principalmente das pessoas brancas. Então, são esses privilegiados que precisam incluir pessoas negras, né? Exatamente. E foram eles que inventaram essa merda de racismo. Foram eles, porque quando eles chegaram lá no meu continente, no seu continente, no continente do Diego e da Simone, nós recebemos esse povo com muito carinho, com muita civilização. A gente foi extremamente civilizados. E eles não, eles fizeram tudo de ruim. Saquearam. Fizeram tudo, roubaram tudo que eles puderam fazer. É o que eles estão acostumados a fazer a vida toda e sempre. E se a gente faz coisas parecidas, aqui com certeza a gente teve grandes professores. Vocês, branquitudes, ensinou e deturpou o meu povo. Quero te apresentar e vou te apresentar, Najara, porque é muito bom você ter esse network. O Carrefour precisa apoiar ações afirmativas com pessoas pretas para fazer políticas afirmativas para pessoas pretas, o Santander também, e a gente tem esses dois aportes, essas duas portas, porque são os nossos irmãos que estão lá. Então, parabéns para vocês, meninos, representando o nosso povo. E você, Najara, me representa, viu? Obrigada. E você também me representa. Eu fico muito feliz. A Andréia está me convidando, gente. Você está vendo, né, Najara? Se ela desistir, eu vou processar ela. Andréia, você não me veio dizer que vai mudar de ideia, não, porque eu quero ir nesse evento. O Joyce também tem o evento 27, também já coloquei na agenda. Povo, já coloquem na agenda que eu tenho já 2 eventos, um com a Joyce e outro com a Andréia. Eu tenho um professor aqui, o professor Anderson, um professor de matemática, um menino preto, um cara sensacional. Eu era coordenadora de uma escola religiosa. Se pensa uma coisa dessa, mulher judia numa escola religiosa. E esse cara, ele vinha assim, o nível. Eu falei, não, eu vou contratar esse professor para dar aula. Ele era plantonista, queria saber de gente branca, nada. Excelente professor de matemática, Anderson, super beijo. Ele vinha todo no estilo sapato mocassim, o jeito que todo preto tem que ser. Hoje é um grande professor.
está à frente de coordenações pedagógicas, e eu tenho muito orgulho dessas pessoas pretas de sucesso. Como você, Najara, eu estou muito feliz, muito feliz. Mas, deixa eu colocar aí, gente, vamos ver os nossos convidados da semana que vem. Olha, Najara, olha só quem é que está aqui. Primeiro, Davi Moreira, o cara preto, entrou naquela escola 42, não sei se você conhece, uma escola francesa. Olha só, a França. França, que o Satanás te abençoe. Ai, desculpa, gente, não pode falar isso. França, que tirou tudo de todo mundo, que arrancou tudo de tudo do continente africano, que até hoje continua tirando, mas a gente conseguiu ir lá também, fez uma potência, e Davi Moreira vem contar essa história. A Michele Andrade, uma ativista, assim como a Jamile, esses são os convidados de outubro. Você não está mais, porque você apareceu na semana passada, viu, Najara? Maravilha. Mas eu quero compartilhar com você, e dizer que você está super convidada para assistir essas histórias de potência, que são pessoas que eu quero fazer um quilombo bem grande, para a gente explodir essa sociedade racista. E tem outra imagem maravilhosa, Najara, esse que eu acho que você vai gostar de saber. Coloca aí para a gente o senhor Milton Barbosa. Milton. Excelente. Vai estar no Fala Itati. É uma pessoa... Nossa, não tem nem o que falar. Isso já subiu de categoria. Eu falei que o Fala Itati está cada dia mais pesado. Eu conversava com o Dom Filó esses dias. Falei, Dom Filó, o pessoal não sabe quem é. Falei, eu vou anunciar para o mundo mais ainda quem o senhor é. Dia 30, a gente vai ter a honra de receber o senhor Milton. E semana que vem, bota aí, gente. Olha só a galerinha que vai estar comigo aqui. Que fofo! Olha só, Felipe. Nossa, que lindos. Lindos e maravilhosos. Porque a gente precisa ensinar as nossas crianças a terem autoestima, porque a gente precisa mostrar para eles que é difícil ser preto nesse país, mas que é muito mais gratificante quando a gente conhece a nossa história. E a gente precisa ajudar. E que a nossa história é linda, né? Só foi apagada e silenciada. Exatamente. E a gente tem que mostrar para essa galerinha aí, que está vindo com força total. Felipe Isis. É menino ou menina que você tem? Eu tenho um menino. Menino? Fábio. Fábio. Olha, eu vou te convidar também, Fábio. Como é difícil ser mãe de menino preto, não é, Najara? Nem me fala. Eu acho que a gente devia pensar no projeto. Tem que educar muito bem educado, né? A gente precisava fazer um projeto de política. E misógino. Sim. Mas eu falo que a gente precisa fazer um projeto de políticas públicas voltada para as mães de meninos pretos. Porque a gente ensina para eles que mão no bolso não pode, mão cruzada no mercado. Presta atenção como é que entra no mercado, não mexe em nada, não abra nada, não veja nada, anda com RG, com tudo, a gente tem que ensinar. Se a polícia parar, não reage, não responda. Isso é ser mãe de menino preto. Eu tenho 2. E eu sei o quanto é. A Andréia também vai sabe o quanto é difícil, você também. Tenho certeza. A gente precisa pensar para essas mães também, as mães pretas desses meninos, homens, porque não é fácil ser homem preto nesse país horroroso e machista. Najara, tem novidade para 2024? Na vida política da Najara? Tem novidades? Bom, eu sou pré-candidata, estou colocando meu nome à disposição, a prefeita aqui de Taboão da Serra. A gente segue no projeto da eleição passada, então esse é um compromisso que eu assumi com muitas outras pessoas que estão comigo, me apoiam, e é isso, vai ter mulher preta pré-candidata, a candidata, né, a prefeita em 2024, menos de um ano aí para as eleições. Procurem depois saber, né, entender as propostas de cada candidato, o momento correto da campanha, e vamos batalhar aí para uma cidade melhor. Então, essa é a grande novidade, esse é o nosso propósito de luta para Taboão da Serra. Sensacional. Gente, top, exclusivo, novidade maravilhosa. E eu estou muito lisonjeada
e vou de novo me colocar à disposição, porque a gente precisa falar de racismo, porque a gente precisa falar de jovens, de crianças, de velhos, de cachorros e de mulheres pretas no poder. E é isso, é sobre isso e nada mais além disso. Najara Costa, com certeza eleita pré-candidata e futura prefeita do Taboão da Serra. E para a gente fechar, Najara, eu quero que você deixe a sua mensagem. Olha lá, Najara Costa é a renovação para o Taboão da Serra. E vou dizer mais, Márcio, Najara Costa ela não para no Taboão da Serra, porque quando ela entra para a prefeitura do Taboão da Serra, ela sobe tão grande, mas tão grande, vai tão nas alturas, porque ela vai salvar não só Taboão, como todas as mulheres pretas deste país. Porque é muito difícil você olhar para um lado e não ver ninguém que te representa. Então, eu não estou no Capão, eu não estou no Taboão, estou no Capão, mas se ela estiver lá, o Capão Redondo também vai ser representado por uma mulher preta. Parabéns, meu bem. Eu quero que você deixe sua mensagem aqui no Fala aí, Tati, mensagem da nossa pré-candidata a Taboão da Serra e futura eleita. Eu não tenho dúvida, porque agora eu estou na campanha, viu? Eu vou ser a coordenadora da campanha da Najara e eu quero ver todo mundo com Najara Costa na mente, no coração e no voto. Najara, com você, querida, sua mensagem. Obrigada, eu quero novamente agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo, gostei muito, muito mesmo, e quero terminar com essa frase do começo, a sua frase, tem que acreditar. Esse também é um mantra para mim, tem que acreditar, porque acho que a gente não quer simplesmente sobreviver, a gente quer viver, né, com dignidade. Então, quando a gente entende essa nossa luta, o nosso propósito, acho que a gente tem que se unir com pessoas que pensam iguais a gente, porque tem muita gente que vai deixar a gente para baixo, que não vai acreditar na gente, mas quando a gente encontra esse lugar, né, nas amizades, na luta, na inspiração política, nas inspirações da vida, a gente vai para cima. Então, a gente está num momento muito importante e eu vejo aí que a gente precisa estar nesses espaços políticos. Eu acho que, eu tenho certeza, Tati, que o que você faz aqui também é política. Toda a nossa movimentação, né, tem a frase do ministro Silvio Almeida, que ele diz que preto faz política o tempo inteiro, e a gente tem que fazer política o tempo inteiro, porque a gente precisa dela para viver, e a gente só está aqui porque a gente teve estratégia, porque os nossos ancestrais tiveram estratégia, né? A gente não está aqui para brincadeira, isso depende muito da gente e da nossa mobilização para essa mudança. Então, se engajem nas lutas importantes, né? Vamos nos defender, vamos ficar atentos e vamos para cima, né? A nossa luta não é uma luta fácil, mas também esperar que as coisas não esperar e esperar que as coisas caiam do céu também não vai dar muito certo, porque o que cai do céu é só chuva, né? Nada mais do que isso. Então, a gente tem que ir para cima, e quando a gente estiver cansado, a gente tem o direito de estar cansado, mas a gente volta com mais força, mais energia e vamos para cima, porque a luta não para. É isso, e mais uma vez, obrigada. Vou pedir aí para quem não me segue ainda nas redes sociais, também a rede social também virou um instrumento de luta política para nós. É Najara Costa _, todas as minhas redes sociais, e só o Facebook, que é a professora Najara Costa. E é isso. Um beijo enorme em todas e todos. Sensacional, gente. E esse foi mais um Fala aí, Tati. Eu sou a Tati Regina. Semana que vem tem mais. E olha, gente, não percam, porque este homem vai contar uma história maravilhosa. E lembrando que nós iremos falar novamente sobre Najara Costa, porque nós precisamos acreditar. A gente tem que acreditar em dias melhores. E esses dias estão por vir. E só vai vir com a nossa mudança. Olha, muitíssimo obrigado, Najara. Que noite linda! A todos vocês um super beijo, felicidade tremenda. E mais uma vez, para fechar essa noite, esta lenda que está deixando esse legado de educação, de sobrevivência. Todas as saudações possíveis a vocês, do Racionais. Um beijo no coração, Najara. Tudo de bom para sua família, para todos que o cercam. Aquele abraço e até mais, meu bem. Shalom, galera! Super beijo, até mais. Semana que vem tem mais.